C'est qu'il voulait profiter de la fête. Il a été un peu sans il a été c'est vrai. Ça t'a pas été? Chargé était une araignée. Attends, tous les jours, je me réveille. Fais la musique avec eux. Bonsoir, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que j'ai un peu J'ai l'argent là, je vais pas Allez, elle a des voix. avec toi, cagaille. toujours le début, c'est
em função daquele de quem acreditavam. E por isso nós vemos qual é o programa de vida de Nossa Senhora. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Toda a vida de Nossa Senhora foi, acima de tudo, viver em função do seu Filho Jesus Cristo e, acima de tudo, procurar que os outros o seguissem e vivessem de acordo com a sua vontade. Isso aponta-nos também para o episódio das bodas de Caná, onde Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E neste dia também, em que Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos quem é Ele para nós e vós quem dizeis que eu sou, também somos convidados a compreender o sentido de ser a Igreja. E ser a Igreja, acima de tudo, é a comunidade dos batizados em Cristo. Antes de qualquer templo, o templo a que nós chamamos de Igreja só o é porque há cristãos batizados que se reúnem nele para viver, para testemunhar, para aprofundar a sua fé. E por isso vemos, acima de tudo, este relato deste Evangelho. E acima de tudo, o que se torna engraçado neste relato é que aquele que responde a Jesus Cristo é talvez o discípulo, o apóstolo, que é capaz do melhor e do pior. Vemos que São Pedro é o primeiro a dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas se nos recordarmos um pouco do Evangelho e da história da salvação, vemos que esse mesmo Pedro é aquele que dali a uns tempos vai negar se pertencer ao Senhor, vai negar conhecer Jesus Cristo. Isso também nos leva para o ser a Igreja. E ser a Igreja é, acima de tudo, estes homens e mulheres que têm virtudes e têm defeitos, têm qualidades, mas também não as têm. E é esta Igreja de Jesus Cristo que é composta por todas estas gentes. Não é composta pelos melhores nem pelos piores, mas é composta por homens e mulheres com qualidades e com defeitos, com virtudes e com defeitos. E é aqui que nós somos convidados a testemunhar e a viver a nossa fé. Por isso mesmo vamos ouvindo ao longo dos nossos dias, e muitas vezes, que é a Igreja. A Igreja não é o templo. A Igreja são os cristãos que são batizados e que se reúnem no templo, e como tem gente, então sim, é uma Igreja. Senão, tratava-se de um edifício com 4 paredes. E todos nós sabemos na nossa vida, pela nossa experiência, que gostamos de receber os nossos amigos em nossa casa. E para isso colocámos-nos tudo de bom que temos. E só mais não fazemos se não pudermos. Gostamos de receber bem. E para isso, a Igreja, que é a casa daquele que é o nosso grande amigo. Aquele que nós o podemos abandonar, mas ele nunca nos abandona a nós. É a Igreja que se reúne junto de Cristo para viver e testemunhar a sua fé. E para isso também muitas vezes não poderemos dizer aquilo que ouvimos também de outros. Eu não preciso de ir à Igreja, rezo onde eu quiser, e outros que dizem: não vale a pena ir à Igreja porque os que lá vão, quando estão a sair, já estão a falar mal. Costuma-se dizer que é desculpa do mau pagador. Para aquilo que não nos convém, arranjamos as desculpas que nos convém. É na Igreja, formada por homens, formada por mulheres, que são pecadores, mas que, acima de tudo, procuram caminhar para a santidade. E se formos ver a história dos santos, vemos que todos eles tiveram as suas fraquezas. Todos eles tiveram os seus momentos maus. Mas, acima de tudo, não vacilaram no seu caminhar e procuraram viver em função daquele em quem acreditavam. Colocaram em Cristo a sua confiança. Colocaram nele a sua própria vida. A Igreja é o conjunto dos cristãos que caminham para a santidade. E às vezes a palavra santidade é uma palavra que nos assusta e pensamos que é apenas para os outros. Mas podemos a trocar por outra palavra dizendo: santidade é cada dia que passa, apesar das fraquezas, apesar das quedas, apesar dos momentos menos bons, mas caminhar na santidade é procurar todos os dias da nossa vida sermos melhores um pouquinho. Isso é que é ser santos, colocando em Cristo a nossa confiança, colocando nele a nossa vida. Ser cristão
é aquele que vive a sua fé em igreja. Ser cristão é aquele que vive a sua fé em comunhão de uns com os outros. E temos que muitas vezes também distinguir aquilo que é fé e aquilo que é devoção. E fé, para nós os cristãos, tem um nome concreto, que é Jesus Cristo. Cada um tem as suas devoções.